Olá, saudações a todas e a todos. Temos hoje a honra, a imensa satisfação de receber aqui no nosso programa Grandes Pensadores do Direito, o professor Heleno Taveira Torres, professor titular de Direito do Estado Econômico e Tributário da Universidade de São Paulo, tributarista de grande renome, enfim, advogado do máximo escol, que se disponibilizou a reservar um pouquinho do seu tempo numa agenda sempre muito concorrida, a vir bater um papo conosco sobre a sua área de conhecimento, que é o direito tributário, naturalmente uma área que hoje está em grande efervescência, aliás, que sempre passa governo, vem governo, sempre está em grande evidência, e que agora, mais do que nunca, diante das circunstâncias muito particulares que o mundo vive, e o Brasil, em particular, enfrenta. Mas eu gostaria de começar com uma provocação, começar esse bate-papo com uma provocação ao professor Heleno, sobre exatamente as reformas tributárias. Eu tenho um amigo, a quem eu até aproveito para render as homenagens aqui, o Roberto Vasconcelos, que é tributarista também, e que eu me lembro de algumas conversas que eu tive com ele, em que ele me disse textualmente que reforma tributária é uma agenda que todo governo novo tem que ter, senão parece que não governou. Então, assim, vai começar um governo, vai vir alguma ideia de reforma tributária, mas que poucos conseguem implementar, aliás, que praticamente, e muito raramente se conseguem implementar uma grande reforma, né? Acabam tendo alterações pontuais, mas a grande reforma que todos, de alguma maneira, projetam e apresentam o seu projeto, acaba nunca saindo. E o professor Heleno tem uma atuação muito destacada nessas discussões das reformas tributárias do atual governo e de alguns precedentes também. Então, sem maiores delongas, eu queria, com essa provocação, passar a palavra para o professor Heleno e questionar-lhe se concorda com essa observação de que é uma agenda que tem que estar presente em qualquer governo, mas sempre muito difícil de aprovação, ou pelo menos de aprovação de mudanças substanciais. Muito bem, é um prazer estar aqui com os amigos da ESA, né, a Escola Superior de Advocacia, que dá realmente uma atenção muito grande aos advogados brasileiros, né, e constrói ideias e trabalha incansavelmente para não só termos aqui a troca de experiências, né, e de conhecimento, mas especialmente também a formação continuada do advogado, que é muito importante. E, sem dúvidas, temos esse nosso amigo querido, Roberto Vasconcelos, é uma pessoa realmente bastante atuante no âmbito interno e internacional do direito tributário, e ele está totalmente com a razão. A reforma tributária é uma agenda permanente, de construção continuada. Por isso é que, dentre as minhas críticas sobre o processo atual, está exatamente esta, a de que quer se encontrar uma bala de prata para resolver a reforma tributária como se isso fosse um definitivo. E, verdadeiramente, Jorge, não é assim que se deve tratar o tema. A questão da reforma tributária, ela é muito mais profunda, ela precisa ser entendida à luz das demandas do Estado, e aqui considerando o Estado, né, na sua totalidade, no Estado federal que nós temos, então a União, os estados e os municípios, né? Mas também diante dos problemas do contribuinte. Então, nós tínhamos uma tentativa de formular uma reforma tributária segundo um certo modelo que, vamos dizer assim, persistiu até meados de março, e após março, nós temos um novo cenário, um cenário de economia estagnada, empresas em crise, pessoas físicas com muitas dificuldades de pagar suas contas e de se reabilitar, não é, para a continuidade das suas atividades, de tal modo que o perfil da reforma tributária não pode ser o mesmo. Então, é lógico que as dificuldades aumentam muito, não é? Mesmo que o governo tenha este ânimo inicial de ter que fazer uma reforma tributária, a verdade é que a realidade está a mostrar necessidade de muitas cautelas. E aí nós queremos expor a você também, né, aos nossos
espectadores aqui, quais são essas cautelas, né? Quais são as preocupações que nos animam a insistir que uma reforma constitucional, na forma como pretendido pelo Congresso Nacional, com a PEC 45 ou com a PEC 110, realmente podem ser desastrosas do ponto de vista da técnica tributária, mas especialmente da inconformidade com a realidade circunstancial que nós estamos vivenciando. E é aqui que nós queremos destacar a importância de que, de fato, quando se fala em reforma tributária, não se deixa claro qual é a sua finalidade. A finalidade é arrecadar mais tributos, porque os estados estão com caixa prejudicado, ou é reduzir a carga tributária porque os contribuintes não estão conseguindo pagar. Isso não está claro, não é? A agenda não está devidamente colocada como um diálogo, está sendo imposto, não é? Um modelo imposto segundo parâmetros que não foram bem dialogados com a sociedade e especialmente com os pagadores de impostos, né? Eu acho que o sentido é esse, né? Nós temos que dialogar e construir um consenso. E quando não há consenso em matéria tributária, Jorge, dificilmente essas reformas chegam a bom êxito. Eu vou destacar uma pequena parte da sua fala que me chamou muita atenção, que foi a expressão bala de prata, né? Falando como alguém que não é da área do direito tributário, mas acompanha os temas do direito com muita curiosidade sempre. Eu queria lhe perguntar se essa bala de prata é o chamado IVA, né? Imposto de Valor Agregado, sobre o qual muito se falou, muito se noticiou, como a salvação da lavoura, pelo menos em termos de simplificação dos tributos e tudo mais. Exatamente. Essa é a lógica da PEC 45, não é? Essa PEC 45, ela pretende criar um imposto sobre bens e serviços. Nós já temos esses impostos, não é? Nós temos... Só que nós, no Brasil, atualmente, temos uma tributação sobre o consumo que, de fato, ela é muito pesada. Ela onera sobremaneira, especialmente os mais pobres, porque alcança os serviços e alcança mercadorias de uma forma bastante gravosa. Mas, de fato, acho que a grande reforma tributária está em realizar uma simplificação e uma redução dessa parte, digamos assim, da legislação que gera todos esses problemas. Entretanto, a PEC 45 instaura, digamos assim, uma pretensa unificação desses tributos, só que até agora não disse qual é a alíquota, não é? Então, a maioria dos estudiosos observam que uma alíquota para esse imposto não será inferior jamais a 35%. Por quê? Porque não pode também prejudicar o orçamento público das unidades federativas naquilo que corresponde aos serviços públicos que a sociedade espera, não é? Dos municípios, dos estados, da União. Não é? Então, veja, nós estamos, a pretensão, pelo menos, é essa, né? Nós estamos diante de um projeto que unifica o ISS dos municípios, o ICMS dos estados, o PIS e a COFINS da União e o IPI da União. Então, unificaria essas bases de tributação numa única base e geraria um direito de crédito, que é o chamado crédito financeiro, ou seja, tudo que entrar na unidade empresária dará direito a créditos. Então, logicamente, a isso nós denominamos de crédito financeiro, né, em relação àquilo que são chamados créditos físicos, né? Como se tem no ICMS, mercadoria com mercadoria. Então, só gera crédito a mercadoria que foi comprada na operação anterior, e aí o pagamento do tributo dessa operação gera crédito para a venda dessa mesma mercadoria na operação seguinte. Não está levando em conta aqui o crédito da energia elétrica, do pagamento da conta de telefonia, dos materiais de uso e consumo. Então, lógico que o IBS oferece, vamos dizer assim, generosamente para os contribuintes, essa ilusão de que ele estará, portanto, criando uma solução facilitadora para todos. Mas oculta
os seus malefícios. O primeiro malefício é manter o atual sistema por mais de 5 anos, funcionando com todos os seus problemas, não é? Ao lado, em paralelo com o sistema novo. E quem vai ter ilusão numa crise financeira, não é como essa, que esse sistema novo vai começar com uma alíquota baixinha e que nos anos subsequentes vai aumentar, enquanto as outras alíquotas irão diminuir até que um sistema substitua o outro. Isso é uma ilusão. Isso não tem nada que dê sustentação a essa tese, porque as alíquotas dos 27 estados, dos 26 estados e do Distrito Federal, né, e, portanto, falo aqui quando eu falo 27, porque o Distrito Federal estaria incluído. As alíquotas são variáveis estado a estado, não são uniformes. A tabela do IPI, né, tem quase 9 mil possibilidades de combinação de alíquotas, junto com ICMS, que também vai incidir na produção, junto com situações PIS e COFINS, que também incide na produção, nos produtos industrializados. Então, veja, é uma coisa que não está muito clara para a sociedade qual será a conta a pagar por esse novo sistema. Ao mais, ele mesmo que se diga ser um sistema progressivo, ele acaba com todos os incentivos fiscais, todas as isenções, não é? Ou situações, como é o caso do imposto sobre serviços, acaba com a lista de serviços, acaba com os serviços listados e, portanto, passa-se a uma tributação com base num conceito geral de serviço. Ora, a sociedade tem ideia do que isso pode representar? Isso representará imediatamente, por exemplo, que essa alíquota de 25% ou 35% ou 30%, ninguém sabe ainda, será a alíquota dos serviços de advogados, será a alíquota dos serviços de cabeleireiro, será a alíquota dos serviços da construção civil. Você vai dizer, bom, mas na construção civil temos lá uma quantidade boa de materiais para dar crédito. Sim, mas será que temos a mesma coisa na advocacia, nos serviços de contabilidade, não é? Nos serviços de segurança privada? Então, logicamente, o somatório dessa tributação é muito pesada. Nós não estamos preparados para ela, maiormente agora. Como é que vamos recuperar a economia sem meios de incentivos fiscais para construir as condições ideais de retomada do crescimento econômico e do desenvolvimento nacional? É impossível, não é? Porém, essas pessoas insistem nessa tecla e eu acho que, lamentavelmente, é aquela que mais chance tem de progredir no espaço legislativo federal. E podemos dizer, a partir de suas observações, que corremos um risco enorme de acentuar ainda mais as desigualdades regionais do país e, eventualmente, as próprias desigualdades sociais, porque os incentivos fiscais eles acabam sendo um remédio, né? Uma arma para aquelas regiões mais inóspitas, mais pobres. Aliás, nós temos no Brasil o exemplo clássico da Zona Franca de Manaus, né, que foi criada ali como uma região de tributação excepcional, exatamente para que aquela região se tornasse mais atrativa, já que é uma cidade no meio da floresta, onde o acesso praticamente se limita às vias aéreas, né? Então, a gente corre mesmo esse risco de acentuar ainda mais desigualdades regionais, estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, que são mais pujantes economicamente, desenvolverem-se ainda mais e outras regiões mais pobres não conseguirem, ficarem ainda mais atrás na competição exatamente pela falta da possibilidade de incentivos fiscais? Não tem a menor dúvida. Veja, uma reforma tributária que o Brasil precisa hoje é uma reforma tributária da segurança jurídica. Uma reforma tributária que permita um melhor ambiente de negócios, mas também que possa servir como aumento de arrecadação pelo fechamento de certos espaços vazios de tributação que ainda existem. Então, eu chamo isso de equalização, né? Nós precisamos fazer uma reforma para equalizar e assegurar que todos, não é, suportem uma carga tributária justa e coerente
é que nós não tenhamos aumento de carga tributária global, mas que nós tenhamos, sim, uma carga tributária suportável ao longo da cadeia e que respeite as diferenças. Não é? O artigo 150, inciso 2, diz exatamente isso. Não é que nenhum contribuinte pode ser tratado de forma diferente quando se encontra em situações equivalentes. Ora, é nesses termos que nós precisamos observar que os produtores ou os comerciantes, né, as indústrias, o comércio, o serviço de estados mais longínquos, como dos grandes centros, né, como é o caso do Acre, do Amapá, do Piauí, do Maranhão. É lógico que a realidade desses estados impõe uma preocupação muito grande com uma justiça tributária diferenciada. E não porque eles têm algum privilégio, não por isso, é porque a própria Constituição já o faz. Né? Nós temos o fundo, três grandes fundos, né? Aquele que se destina ao financiamento dos estados, né? Da região do Amazonas, temos do Nordeste e temos o do Centro-Oeste. Por quê? Porque, sabidamente, são as regiões com maior dificuldade, né, em termos econômicos em relação ao Sul e ao Sudeste. Então, qual é a grande tarefa aqui da reforma tributária? Agravar ainda mais essa injustiça, agravar ainda mais esse desenvolvimento, não é, diferenciado? Claro que não. O artigo 3º da Constituição diz que são deveres do Estado brasileiro, erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, a reforma tributária não está acima desse dever. Esse é o artigo 3º estabelece os princípios fundamentais da República. Né? Então, são deveres fundamentais. E como dever fundamental, logicamente, qualquer reforma tributária que colida com esse princípio é inconstitucional. É nessa lógica, Jorge, que eu percebo que nós estamos andando para trás. Nós temos que reconhecer essas diferenças para trabalhar melhor os regimes de incentivos fiscais que respeitem essa diferença, mas também não prejudiquem tanto os demais estados, não estimule o que nós chamamos de guerra fiscal. Isso é outra história, que precisamos de uma reforma tributária que saiba respeitar as diferenças do Brasil. Imagine uma reforma tributária que chega hoje e descumpre frontalmente o artigo 5, os 50 anos, né, do artigo 41 dos atos das disposições constitucionais transitórias, que atribuem a SUFRAMA, né, a região ali da Zona Franca de Manaus, 50 anos dos benefícios. Ora, se não tiver o IPI, o PIS e a COFINS, aqueles incentivos viram letra morta e acabam com, portanto, toda uma história de mais de 70 anos de investimentos fortes, né, naquela região. E é isso que nós precisamos, digamos assim, ter em tom crítico. Eu tenho conversado estive com o ministro Paulo Guedes, estive com o relator da reforma tributária, com outros atores desse processo, né? E a todos, obviamente, eu não quero convencer, não. Eu quero apenas lembrá-los que nós não podemos fazer uma reforma tributária que prejudique direitos adquiridos, como é o caso das indústrias que se destinaram à Zona Franca de Manaus e hoje tem o direito adquirido, tem um benefício que respeita os 50 anos estabelecidos na Carta Constitucional e esses não podem ser alterados. Agora, eu diria mais que essa reforma tributária vai devastar a agricultura brasileira, a agroindústria brasileira, que é o que está ainda sustentando nessa economia precária que temos aqui no Brasil na atualidade. Então, se essa reforma estivesse aí posta e aprovada, certamente a carga tributária sobre o agronegócio só agravaria os seus preços, né, para a competitividade internacional. É nisso que eu tenho uma dificuldade enorme de aceitar
este modelo da PEC 45 como sendo a proposta de reforma tributária. E lastimar que até agora o Ministério da Fazenda não tenha apresentado um modelo, uma proposta de reforma tributária, quer dizer, um governo omisso, até hoje não apresentou um projeto de reforma tributária. É o governo da promessa. Chegou prometendo que em 6 meses entregaria uma proposta de reforma tributária. Não veio. Chegou em agosto, disse que entregaria um projeto de reforma tributária após a reforma da Previdência. Terminou o ano, não veio nada. No início do ano, prometeu 2 vezes que, tão logo abrisse os trabalhos fossem abertos, né, os trabalhos do Congresso Nacional, seria apresentada uma reforma tributária. Também não veio. Disse que 15 dias depois do Carnaval apresentaria. Até agora, nada. E a última promessa, porque realmente são sucessivas promessas que não se concretizam, não é? Está dizendo que em agosto trará uma proposta de reforma tributária. Então, nós precisamos sair desse processo de promessas eternas e ir para a prática, uma realidade, né? Qual é a reforma tributária do governo federal? Pois bem, então aí nós podemos começar a dialogar entre a proposta do governo e aquela que está na comissão mista parlamentar, deputados e senadores, né, que estão discutindo a PEC 45. Então, lamentavelmente, enquanto não vier esse projeto do governo, nós não temos confiança, não é, sobre qual é o objeto. Eu, pessoalmente, acho que será o projeto que já conhecemos desde 2015, inclusive revisei esse projeto na época do ministro Joaquim Levy, né, com alguns outros professores de direito tributário que foram convidados a fazer algumas opiniões. Deve ser o mesmo, que está lá até hoje, né, e simplesmente não sai da gaveta do ministro da Economia. Então, é isso que eu espero, né, que tenhamos um projeto apresentado pelo Poder Executivo. E acho que uma grande inquietação, que acho de toda a sociedade, eu diria também, é com relação ao Simples Nacional, né, para as micro e pequenas empresas, né, que trouxe, de fato, uma grande simplificação. Né? Imagine uma empresa pequena pagar um único imposto ou ter que calcular todos esses, eventualmente, incidentes sobre aquela atividade que ela desenvolva. Como ficaria diante dessa proposta ao Simples Nacional? E até uma provocação mais relevante ainda, né? Como você vê o Simples Nacional numa reforma trabalhista, reforma tributária, perdão, adequada? Uhum. Veja só, segundo os autores dessa proposta da PEC 45, da PEC 110, o Simples Nacional estaria preservado. Eu tenho minhas dúvidas, porque simplesmente ele não tem como funcionar tomando crédito cheio, né? Ou nas suas vendas, nas vendas dessas empresas, em operações posteriores com outros comerciantes, pagando alíquota baixa e gerando crédito como se fosse 35%. Isso é impossível, né? Então, eu pessoalmente não acredito nisso. Mas está prometido, porque tudo é promessa, né? Que haverá um tratamento diferenciado. Veja só, o sistema tributário brasileiro é um sistema muito diferente dos demais países. Por quê? Porque ele é constitucionalizado, não somente em princípios, mas na técnica tributária. O princípio da não cumulatividade existe desde a Constituição de 1988. O que importa é a forma como ele é aplicado. Não é? Então, nós temos hoje uma lei complementar para o ICMS, a 8796, que está precisando de boas reformas, que, né, priorize realmente os graves problemas que estão ainda latentes nessa lei complementar, por exemplo, materiais de bens de uso e consumo, que até hoje não geram crédito e tudo isso, e outros aspectos, digamos, que essa lei pode receber em termos de aprimoramento. E é nesse sentido que eu acho que nós temos um espaço para construir
uma reforma tributária coerente com o modelo que queremos. Então, nós podemos fazer uma reforma do PIS e da COFINS, podemos atualizar a legislação do IPI e dar ao IPI uma dinâmica mais ágil e menos burocrática, porque o IPI hoje é um desastre para a indústria brasileira. Nós precisamos resolver o principal problema nacional, que é o ICMS, acabar com a guerra fiscal, implica dizer revogar a Lei Complementar 2475, consolidar o seu conteúdo com a Lei Complementar 8796 e promover, aí sim, promover uma nova lei complementar com os princípios, por exemplo, do IBS. Muitos dos princípios que estão ali, muitas das experiências que foram obtidas são perfeitamente acopláveis, né? Podem ser acomodadas a esse novo texto. Então, eu acredito que podemos resolver isso tranquilamente. E o ISS, de fato, eu não preciso tirá-lo do âmbito dos municípios. O ISS pode continuar lá com uma alíquota uniforme para todos os serviços, com um conceito geral de serviço, acabar com essa coisa de lista de serviços, já que os fautores do IBS declararam a morte da lista de serviço, mas pelo menos que nós tenhamos um conceito rigoroso de serviço e tratamentos excepcionais, porque tendo em vista a situação muito peculiar desses serviços. É o caso dos serviços advocatícios e de outros que têm certos serviços educacionais e tudo mais, que têm algumas peculiaridades que merecem ser tratadas em modo particular. Mas isso são casos à parte. O grande problema, o que está retendo e criando todo o embaraço para a economia nacional, é o imposto sobre circulação de mercadorias. Este, sim, está precisando de uma reforma profunda, não é urgente. Reduzir a substituição tributária a um mínimo, listado em lei complementar, para impedir que os estados promovam mudanças e acrescem e acréscimos a essa lista, uma lista enxuta, bem objetiva de quais seriam essas hipóteses, não é? Um tratamento muito firme sobre a base de cálculo do ICMS, para acabar com todas essas dúvidas e absorver também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dar praticabilidade ao ICMS, permitir a transferência de créditos a terceiros, né? Fazer com que ele seja prático, fácil, né? E de rápida cobrança e pagamento por parte dos contribuintes. Eu acho que o ICMS, essas tarefas, quando feitas, Jorge, permitiriam aí uma grande reforma tributária. E, ao lado desta, uma reforma do imposto de renda de pessoa jurídica e pessoa física. Porque quando se diz, vamos tributar dividendos, essas pessoas não sabem o que falam. Porque hoje é impossível criar uma legislação de tributação de dividendos com o sistema que está posto. Basta pensar que nós temos o regime jurídico dos juros sobre capital próprio. Juros sobre capital próprio é um regime que praticamente ele é uma escolha que é feita pelo dono, vamos dizer assim, pelo sócio da empresa. Ou ele capitaliza a empresa e, ao final, recebe dividendos como retorno, ou ele empresta dinheiro à pessoa jurídica. E aí ele é credor, ele não integralizou capital, né? Ele não houve aumento de capital. Ele apenas aqui é um credor como qualquer outro. Pois bem, se você cria uma tributação sobre dividendos, o que é que vai acontecer? A maioria dos contribuintes, dos empresários, irão preferir o quê? Emprestar dinheiro ao invés de integralizar capital. E nesse processo, né, de péssima repercussão, nós teremos uma consequência desastrosa, porque será a subcapitalização, o país da subcapitalização no mundo. Né? As empresas com baixíssima capitalização e um mundo de passivo, de juros, porque o sujeito vai preferir o regime de juros sobre capital próprio ao regime de tributação de dividendos. Então, isso não tem sentido, isso não faz o menor sentido. O que é que você precisa? Precisamos reduzir as alíquotas do imposto de renda, de 34% para 23%, por exemplo. Os Estados Unidos reduziu para 21%.
Itália reduziu para 24%, em outros casos 27%. Praticamente todos os países desenvolvidos reduziram as suas alíquotas de patamares na ordem de 35%, 36% para coisa próxima a 25%, 22%. Então, esse é o nosso dever, não é? Fazer uma revisão das alíquotas, da base de cálculo do imposto de renda e da técnica do imposto de renda, para que aí nós tenhamos a convergência entre tributação do consumo, tributação da renda e tributação do patrimônio com equilíbrio da carga tributária. Isso é difícil? Vai exigir muitas horas e muito tempo? Não! Tudo isso já está pronto. As sugestões estão no Congresso na forma de outros projetos de leis. A Receita Federal tem isso pronto com relação ao imposto de renda, PIS/COFINS e tudo mais. Não é? O que falta é boa vontade, o que falta é organização, uma agenda propositiva séria, não é? Responsável, e não esse jogo de promessas que, lamentavelmente, temos visto aí na cena brasileira. Uma grande questão, uma última questão que eu acho que é uma inquietação do momento hoje, é que o Estado tem tido muitos gastos aqui durante essa pandemia, né? Não só o Brasil, o mundo inteiro. Aliás, do ponto de vista da minha zona de pesquisa, de estudo, que é o direito do trabalho, a gente conseguiu notar em 10 dias uma certa mudança de ação do Estado muito significativa, né? Primeiro, logo que o Estado resolveu discutir medidas para preservar empregos e renda, ele adotou a medida provisória 927, um cunho ultraliberal. Ele apresentou ali fórmulas, teletrabalho, redução, suspensão, e disse para os empregados e empregadores: resolvam o problema entre vocês. Houve uma repercussão midiática, enfim, nas redes sociais, muito significativa, e poucos dias depois, pouco mais de uma semana depois, eles editam a medida provisória 936, que, bem diferente da anterior, ela tem posturas, eu diria, flagrantemente keynesianas, em que o Estado resolveu abrir os cofres para evitar o pior, né? O que é bem eram bem as ideias de Keynes lá durante as crises do início do século passado. Mas essa conta, em algum momento, precisará ser paga. Todo esse aporte financeiro trazido pelo governo para preservar empregos, preservar renda, enfim, evitar uma situação de colapso ainda maior do consumo, vai, de alguma forma, ser cobrada lá na frente. E aí eu tenho visto rumores de que a cobrança poderia ser na forma de uma nova CPMF, outros reivindicando finalmente a regulamentação da tributação sobre grandes fortunas. E aí, diante de tantas incertezas, né, que o momento, de modo geral, nos traz, eu queria ouvir sua opinião sobre o que você imagina que irá acontecer e o que deveria acontecer, imaginando um cenário ideal de pessoas absolutamente razoáveis e centradas enfrentando esse problema. O que a gente deveria esperar e o que no contexto atual nós podemos esperar? Uhum. Não, essa pergunta é excelente. Perceba o seguinte: nós temos um sistema tributário nacional que, como qualquer outro sistema, não é? Precisa ter princípios gerais, grandes princípios gerais, e organizar os direitos dos contribuintes, que são as chamadas limitações ao poder tributar, para justamente evitar situações como a presente, ou seja, onde a necessidade prevalece sobre direitos para impor um excesso de tributação sobre o contribuinte, não é? Nós temos graves defeitos no nosso modelo de tributar, gravíssimos. Nós temos uma tributação sobre folha de pagamento muito alta, que inviabiliza, inclusive, as contratações e a expansão do mercado de trabalho. Não é? Isso aí é inequívoco. Nós temos uma carga tributária muito reduzida para alguns, mas temos para outros uma carga tributária muito elevada.
Né? Então, lamentavelmente, essa situação está posta. Ela não é uma carga tributária que possamos dizer alta, excessiva, mas nós vamos encontrar divergências de capacidade contributiva, né? Situações onde contribuintes são tributados pesadamente e outras onde a tributação não é tão excessiva. E aí, onde é que eu quero chegar? Antes da pandemia, nós tínhamos uma reforma tributária que caminhava para uma redução do Estado, caminhava para uma restrição e redução de direitos dos cidadãos, dos direitos sociais dos trabalhadores. Né? Essa medida provisória 927 e 936, elas não fosse a atuação imediata do Supremo Tribunal Federal, né, ela teria vindo para aprofundar a reforma trabalhista. Ela já seria em si a segunda onda da reforma trabalhista, vamos dizer, né? Talvez o Supremo Tribunal Federal tenha colocado balizas e proteções, né? Aqueles que criticam o garantismo, talvez saibam ou entendam, a partir dessa presença do Supremo, o que significa o garantismo, né? Muitas vezes a pessoa não tem problema penal e acha que é um absurdo esse conceito de garantismo do Supremo Tribunal Federal. A gente vê com frequência esse tipo de crítica pedestre, né, rasteira, de parte, obviamente, das mediocridades ambulantes, mas, enfim, existe esse tipo de crítica rasteira. E também, mas que agora, diante dessas evidentes reduções a direitos, percebe qual a importância do garantismo. Né? A Constituição brasileira é garantista nos direitos sociais, na proteção do cidadão, e isso é louvável. A nossa tecnologia constitucional é das melhores do mundo. Então, não vejo que estamos bem amparados, melhor dizendo, nesse sentido. Eu tenho um livro sobre segurança jurídica, estudo profundamente esses temas, e, logicamente, eu posso afiançar esse meu respeito e admiração pelo Supremo Tribunal Federal, porque a jurisprudência que se tem construído é uma jurisprudência garantista. Muito bem. Agora, se eu olho para o sistema tributário brasileiro, claro, eu digo, ele tem uma carga tributária suportável. Ok, vem a pandemia, que é exatamente o centro da sua pergunta, e que nos soma a déficits que acumulamos desde 2013, não é? Então, o Brasil teve superávit de orçamento público até 2012. A partir de 2013, como reflexo da crise econômica de 2007, 2008, não é? E isso já era projetado por todos os analistas econômicos, inclusive internacionais, haveria alguma oscilação por volta de 2013, 2014. Só que isso foi agravado, fortemente por razões políticas internas. O Congresso passou a resistir a fazer as reformas, e nós vimos isso, desde então, progredir num contínuo, até 2019, de déficits orçamentários. Pois bem, somam-se esses déficits orçamentários com o quê? Com algo próximo a 800 bilhões que serão lançados como déficit primário no orçamento de 2020. O que isso significa? Que esta conta terá que ser paga. Por enquanto, ela estava sendo lançada continuamente na dívida pública. Então, desde 2013, 2012 já vinha sendo feito isso, havia ali um aumento do endividamento público, que estava por volta de 49%, foi a 70%, chegou a 77%, está agora em 70% do PIB. Porém, ao final do ano, seguramente, essa dívida deve ser superior a 85% ou algo próximo de 90% do PIB. Então, isso é muito alto, isso é muito relevante. E essa conta terá que ser paga ou pelas gerações presentes, com uma reforma tributária já, ação imediata,
ou se lançada na forma de dívida, será paga pelas gerações futuras. Contudo, o sistema trabalha com algumas proteções. A lei de responsabilidade fiscal tem limites prudenciais para impedir, obviamente, que os aumentos de servidores públicos, por exemplo, possam estourar esses gastos. Temos limites prudenciais também no endividamento público de estados e municípios, mas não temos limites da dívida pública federal. Essa não tem limite, mas tem, logicamente, não é, o limite das consciências de todos. Nós não podemos ir para o futuro com uma dívida de 100% do PIB. Por quê? Porque nossa economia não aguenta. E aí que está o grande desafio dessa reforma tributária, que é organizar as condições ideais para aumentar a arrecadação sem que isso impeça a evolução, né, da recuperação da economia. A OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tem dado uma linha aos países de atender a 4 etapas. Né? A primeira e a segunda seriam essas que nós estamos agora vivenciando, a primeira de contenção e essa segunda de aprimoramento das medidas iniciais para, enfim, garantir a condição das pessoas de sobrevivência, né, durante esse período. Essa etapa, digamos assim, estão vencidas essas 2 etapas. E agora virão as terceira e quarta fase. A terceira fase seria a fase da recuperação da economia, e a quarta fase, aquela de estabilização da economia e do setor público. E aí que está o grande desafio. Como é que nós vamos recuperar essa economia, fazer estabilização, sem que possamos também fazer gastos tributários? Então, gasto tributário, em tese, reduz a capacidade, né, do orçamento público pagar esses endividamentos. Por isso é que agora surge o direito financeiro com tanta força, né, nessa engenharia, porque só os autores de direito financeiro têm condições de perceber essa relação profunda entre orçamento, dívida pública, né, tributação. Essa equação não é fácil, ela não é uma equação, digamos assim, que qualquer pessoa pode fazer. Não é? Logicamente, isso tem toda uma série de técnicas, não é? Tem toda uma série de cuidados, a preocupação também do controle interno e externo da administração sobre todos esses gastos. Então, tudo isso compõe esse novo desafio do direito financeiro, né? Até então, nós nos preocupávamos muito mais com o direito tributário, com a proteção do contribuinte, as limitações ao poder tributário, e agora nós temos que fazer essa equação funcionar, ou seja, garantir tudo isso, mas, ao mesmo tempo, também garantir o Estado, porque ele corresponde às liberdades de todos, né? Corresponde a esse somatório das liberdades individuais. E aí não adianta nada a minha liberdade estar protegida por regras tributárias, e está, e deve estar, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter a consciência de que devo contribuir para a recuperação do coletivo, né, do Estado. E, nesse sentido, é que essa tarefa não é só desses professores, a tarefa da sociedade e de instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil. Né? Nós temos insistido há muito tempo, Jorge, que nós precisamos, na ordem, no exame de ordem, ter o direito financeiro, né? Não o direito tributário, mas o direito financeiro, né? Como um conjunto de temas para que os estudantes sejam cobrados, né, nos estudos que façam para os seus exames, de questões do direito financeiro, para que isso, né, permita que as universidades também promovam mais aprofundamento nos temas de direito de finanças públicas. Não só na prova, mas também no currículo. Né, a exigência de que as universidades tenham no seu currículo o direito financeiro como uma disciplina da grade curricular, né, de preferência da grade obrigatória. Por quê? Porque o direito financeiro é a expressão da Constituição na forma de finanças públicas. Não tem um único direito na Constituição que não repercuta em termos de finanças. Por quê? Porque os direitos não dão em árvore. Né? Você tem que pagar por eles. Os custos vão para o orçamento público. Do mesmo modo, as competências, a criação de órgãos públicos, tudo é gasto público. Né? E você só atende gasto público com impostos, porque só 3 formas
principalmente, as principais formas de financiamento do Estado são muito claras. São os impostos, cunhar moedas ou fazer dívida pública. Não tem alternativa. Ou então sair vendendo patrimônio. Mas vender patrimônio não é renda, não se forma renda no contínuo da vida. Ela forma uma renda episódica. Então, para a formação de renda, eu tenho endividamento, eu tenho a cobrança de impostos ou emissão de moeda. Se emitir moeda, sem lastro numa economia saudável, etc., a inflação virá. Essa é a consequência imediata. Se faz dívida, sem uma economia aquecida e forte, etc., essa dívida vai chegar um momento que ela vai acabar com todos os indicadores econômicos. Então, também não é relevante. Então, nós precisamos equilibrar tudo isso. O Estado não pode viver sem dívida. Ele pode ter dívida, mas dívida naquela linha do conceito da regra de ouro. Você não pode fazer endividamento público para pagar despesas correntes. Você tem que fazer endividamento público para pagar despesas de infraestrutura, despesas de capital. Então, é nesse sentido que nós temos um futuro muito marcante para o direito financeiro e para as relações entre Estado e particular. Não que estava na sua pergunta, mas não tive a oportunidade de mencionar. Que é a discussão sobre a CPMF. A CPMF é um tributo, aqueles que, talvez, como foi extinto em 2008, alguns talvez que não conviveram com ele não saibam, mas é um tributo sobre a moeda. Tudo que circula na economia incide, ou incidia na época da sua existência, 0,38% nas operações. Esse tributo foi muito útil, porque financiava a saúde, enfim, tinha uma função social muito importante, mas a época da sua... Quando não foi... O Congresso não autorizou a renovar a sua continuidade, eu fui um dos poucos autores de direito tributário que fui contra. Achava que a CPMF deveria continuar. Muito bem. Fiz até uma sugestão de um texto normativo para transformar a CPMF num tributo não cumulativo, de tal modo que as empresas pudessem recuperar aquilo que estava, digamos assim, acumulado no período dos 30 dias lá a cada mês. Ok. Enfim, o Congresso não renovou a CPMF e passados 5 anos, por volta de 2012, 2013, eu fiz uma pesquisa com alguns alunos e nós verificamos o seguinte, que a intermediação bancária em 2008 era algo próxima de 20 e poucos por cento, 23%, uma coisa assim. Qual a nossa surpresa? Que passados 5 anos, essa taxa ela estava próxima de 38%. Ou seja, houve um aumento substancial da intermediação bancária. O mais inusitado não é isso, é que, sem dúvida nenhuma, o imposto sobre transações, portanto, ele cria, ele cria uma deformidade do sistema de pagamentos. Ele deforma o sistema de pagamentos. Agora, pense o seguinte, que na época nós tínhamos uma Selic na ordem de 14%, 15%. Hoje, com a Selic próxima de 2%, qualquer 0,1 ou 0,2 ou 0,3 pesa muito. É um tributo que vai ter uma evidência muito grande e vai claramente orientar certos investimentos, certas operações. É por isso que eu, hoje em dia, sou radicalmente contra a reintrodução da CPMF na movimentação de dinheiro no Brasil. Só para vocês terem ideia, estima-se que esse tributo pega na ordem de 80 vezes o PIB em termos de movimentação de recursos dentro da economia. É muito dinheiro, não é que vai ser uma operaçãozinha ou outra que vai ser tributada. Então, isso, consequentemente, faz com que as pessoas reduzam as suas movimentações de recursos, o uso de cartões de crédito, e, logicamente, isso causa
profundas mudanças na circulação bancária do dinheiro, né? Hoje, praticamente, só 4% do movimento de dinheiro total não passa pelo sistema bancário. É muito pouco, né? E aí, inusitadamente, aqueles que defendem a CPMF dizem: não, eu quero pegar a mala de dinheiro do Gedel, eu quero pegar o dinheiro do traficante. Só que esse dinheiro do traficante, mesmo que episodicamente nós tenhamos ali, né, um período em que fica na mão desse sujeito, mas as operações, ou de como chegou ali, ou posteriores, vão para o sistema bancário, né? Então, essa lógica, esse volume de dinheiro, que parece que é muito, isso são estudos do Banco Central hoje, tá? Não é que são estudos antigos, não. De hoje. Mostram que nós temos uma movimentação muito baixa, na ordem de 4% apenas. Então, não tem sentido você usar essa hipótese marginal como justificativa para a criação de um tributo que, digamos assim, no atacado, causa tantos problemas ao sistema tributário brasileiro. Muito bem, professor. Obrigado, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação, pelo seu tempo. Quero que saiba que as portas, as janelas, enfim, as cortinas da Escola Superior de Advocacia estarão sempre abertas para você, para os seus alunos, para os seus orientantes. Esperamos vê-los em outras atividades da nossa escola, e a vocês, espectadores que acompanharam mais esse bate-papo, meu abraço e meu agradecimento pela atenção de todos.